Oi, prósperas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast, Mulheres que Inspiram e Prosperam. Eu sou Marcela Saf, fundadora do Clube MQP, e tô aqui com as minhas duas co-hosts, Lou e Mari. E hoje temos uma convidada muito especial, que tem um espacinho no meu coração, porque ela me ajudou a organizar, ser uma mulher que edifica o lar, né? Hoje eu estou com a Vanessa, ela é esposa, ela é mãe, formada em engenharia, atuou por 7 anos na área de qualidade e gestão de processos, mas se apaixonou pela área da organização e se qualificou como personal organizer. Ela é especialista em organização residencial, treinamentos domésticos e marcenaria inteligente. Vanessa, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui nesse podcast incrível conosco. E conta um pouquinho, se apresenta para a nossa audiência e conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Obrigada a você, Marcela, as meninas. Estou muito feliz de estar aqui, honrada, de fazer parte desse projeto e falar de organização para outras mulheres, mulheres prósperas. Então, eu sou Vanessa, mineira há 11 anos, casada, mãe do Benício, de 5. Ai, eu amo esse nome, Benício. Que é o motivo de estar aqui hoje falando sobre organização, Sim. Eu venho da engenharia e naquele momento de maternidade as coisas mudaram, A percepção, a importância das coisas tomaram uma outra dimensão que me fez recalcular essa rota, Então, eu identifiquei o tanto que a organização e o tempo de qualidade é importante para a família. E aí, eu tornei disso meu negócio. Sim. Fazendo para outras mulheres, essa organização onde ela vai ter mais tempo, tempo de qualidade e poder, e fazer os seus projetos, Sim. Trabalhar fora, ser mãe, enfim, o que cada uma Eu tava falando sobre isso na live hoje, foi até... O tema da live foi maternidade versus empreendedorismo, Porque eu recebo muito na minha caixinha de perguntas sobre como que eu dou conta, de fazer tudo isso. E é exatamente isso que você falou, organização. A gente tem que organizar o nosso tempo para que a gente dê conta de tudo. Afinal, mulheres, a gente tem que fazer de tudo. A gente tem que ser mãe, a gente tem que ser esposa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar de casa. Então, tudo muito bem organizado tem um tempo de qualidade melhor com o filho, com o marido, com a casa. Eu falo que delegar também é muito importante, Porque você sozinha, infelizmente, nenhum ser humano no mundo sozinho consegue fazer tudo perfeitamente, Então, eu, por exemplo, acho que a organização... E eu me sinto, assim, melhor, bem... com a minha casa organizada, com o meu lar organizado, Eu acho que muitas mulheres te procuram por isso também, pra falar, meu Deus, tá um caos aqui em casa, me ajuda a organizar, pelo menos pra ficar mais habitual, assim, mais, sabe, habitável, enfim. A mente ficar tranquila, Exato. Você falou sobre delegar. Isso é muito interessante, porque delegar também é organização. Exato. Você precisa ter essa consciência de que até aqui sou eu que vou fazer, daqui para lá eu preciso de um apoio. Sim. E o meu trabalho é muito isso, Porque eu vou lá para fazer uma coisa que eu defendo que todas as pessoas devem fazer, que é a organização. Sim. Mas eu vou lá para dar esse apoio, levar a técnica e que essa pessoa vai ser protagonista depois. É ela que vai cuidar. Sim. Com mais tranquilidade, consciência, gastando menos tempo e energia. Exatamente. Eu conheci a Vanessa, gente, por uma influenciadora aqui de BH, Ela foi organizar a casa dessa influenciadora. E aí, aquilo, eu já tinha vontade de ter tido uma personal organizer quando eu mudei pro Alphaville. Só que, assim, eu acho que falta de tempo mesmo, eu acabei não procurando. Mas aí eu tava grávida e falei, agora eu vou começar pelo quarto do Miguel. E aí você foi lá, organizou o quarto do Miguel e ficou, gente, tão perfeito. Ficou tudo tão certinho que dá um gosto, da gente ficar lá no espaço e tal. Eu falei, agora eu vou organizar minha casa toda. Sabe aí eu por que organizei muitas tudo. pessoas adiam esse momento? Por achar que tem que dar conta de tudo. Exato. Eu acho que é uma trava, de muitas pessoas Elas achar acabam subestimando mesmo essa tarefa de organizar, que é muito mais complexa do que parece. Não é simplesmente parar e arrumar tudo. Você tem que ter um pouco mais de noção, de recursos para utilizar, igual a gente vê aquelas caixinhas organizadoras, Sim. o tanto que faz diferença. Então, eu noto que as pessoas subestimam muito essa tarefa e quando procuram uma ajuda de fato especializada, se surpreendem, com os resultados. E aí, Vanessa, eu queria saber de você como que foi essa sua transição de carreira da engenharia para essa área da organização, porque a gente já
até recebeu uma convidada aqui, a Gisele Cosme, que ela também passou por essa transição e a gente falou muito sobre os julgamentos, né? Ela era formada em Direito, advogada e resolveu empreender junto à Mary Kay. E ela passou por esses julgamentos, principalmente da família, de nossa, vai largar o direito, vai deixar de ser uma advogada para mexer com isso, para vender produtos. Então, eu queria saber se você enfrentou esse tipo de coisa, como é que foi para você essa transição? De fato, a gente percebe, né, esse pensamento, às vezes não numa pergunta direta, mas através do comportamento, de conversas, assim, você vai largar a engenharia para dobrar roupa, Aham. né? E não é sobre isso. E embora a gente esteja aqui falando de organização, a minha transição não foi planejada. Ou seja, eu não parei e organizei, planejei tudo para que ela acontecesse. Foi tipo de uma hora para outra, assim. Foi, a maternidade me deu uma força. Então, eu atuei, foram 7 anos no cargo de gestão, mas eu completei 10 anos de atuação na engenharia. Uhum. E quando veio o Benício, eu ganhei uma força que eu falei, é agora. Não é daqui a pouco. Porque senão a gente também acaba Sim. se entregando, né? Ficando imerso, porque somos responsáveis, gostamos da produtividade. E aí iria se passar tempo e o tempo que não iria voltar. O time era aquele, né? Era aquele. E aí eu decidi sair. Fiz o meu comunicado, mas eu tinha um cargo de confiança. Falei, não, então não vou sair hoje. Mas eu não tenho muito tempo. E aí veio a pandemia. Isso foi em janeiro. Março veio o lockdown. E que eu não contava, né? Eu não esperava Sim. com essa pandemia. E aí foi o momento que eu saí mesmo, né? Não tenho família aqui, né? Essa rede de apoio que poderia segurar ali por um momento. Então eu saí. E aí comecei a pensar o que seria esse próximo passo, né? Mas muito confuso por conta de todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, Sim, né? com certeza. Os medos. Então eu fiquei imersa, né? Eu busquei, falei, eu quero mais tempo para minha família. Eu quero um tempo de qualidade melhor para mim, que aquela minha ocupação, que eu já estava há 10 anos, eu sabia que eu não teria. Uhum. E que dali para frente, com o meu crescimento, eu estaria mais imersa, né? E mais distante daquilo que eu Almejava, né? Exatamente, desejei construir, que era a família. Então, eu queria esse tempo. E aí eu comecei a observar, né, sobre a organização, esse contexto, e aí foi onde eu busquei o conhecimento, né, comecei a estudar sobre, né, não parei até hoje, né, comecei a estudar sobre e decidi atender mulheres, famílias, para se adequarem, né, fazer essa organização e conseguirem prosperar. E Né? embora a pandemia tenha trazido pra gente vários desafios, eu acho que nesse quesito foi bom, porque nunca se olhou tanto pra dentro de casa, né? Por exemplo, a gente só ficava dentro de casa. Eu mesma reformei o meu quarto todo, eu sozinha. Comprei papel de parede, apliquei sozinha, mudei tudo. Tinha tempo pra isso, né? Na Tempo, e pandemia. assim, eu tava trabalhando de casa, dentro do meu quarto, então eu não queria passar o meu dia inteiro num ambiente que eu não tava gostando, que tava desconfortável. Então, assim, a gente nunca parou tanto pra olhar pra dentro da nossa casa e resolver arrumar tudo de uma vez. Então, eu acho que, assim, colaborou, de certa forma, também, né, a pandemia pra te aguçar esse lado da arrumação, da organização. Mas eu diria que eu não surfei essa onda, Uhum. né? Porque eu tava com um bebê pequeno, Benício tinha 9 meses quando a pandemia chegou. E até esse momento de eu identificar, começar a estudar e tudo. E também essa questão, né? Eu tinha ele dentro de casa, então eu tinha que administrar esse tempo, né? Mas eu fui aos poucos, fui pisando firme, né? Fui de pouquinho em pouquinho, graças a Deus, aí quase já 5 anos atuando, 4 anos e meio. E muito feliz, né, com o que eu tenho conquistado. Bom demais. E explica para quem está nos assistindo, que ainda não está familiarizado com esse tipo de serviço, como funciona o serviço de organização residencial. A organização residencial, ela olha para a casa como um todo, né? A casa, ela é a conexão de ambientes. Sim. E a conexão também de rotinas e personalidades diferentes. Sim. Né? Ali moram pessoas que têm compromissos diferentes, horários, personalidades. E Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso, é muito real. Meu Deus. E a organização, ela precisa levar isso em consideração. Sim. Né? Eu não posso simplesmente chegar e fazer como eu faço na minha casa. Ou fazer como eu fiz na casa da Marcela, fazer em outra casa. Não é sobre isso. Então, a organização residencial, eu observo essa rotina, essas necessidades da casa e transformo isso na organização. Então, é ir lá, eu junto da minha equipe, organizo todos os ambientes e faço o treinamento de quem é esse apoio,
Né? Então, se tem Sim. uma funcionária, eu vou treinar essa funcionária. Se é a própria, né, cliente, eu vou treiná-la para que ela dê continuidade. Então, através de técnicas, eu faço a organização de todos os ambientes, obedecendo essa conexão de cômodos, essa personalidade diferente, rotina diferente. Eu falo assim, que lá em casa melhorou muito. Porque eu falo que a casa, a organização da casa reflete na família mesmo. Então, se aquela casa caótica, aquele caos que tá lá, vai refletir a família, vai ser um caos, vai ser tudo um caos. Eu falo que, assim, a organização é muito importante mesmo. E eu queria que você me falasse como que é esse cronograma, esse treinamento doméstico que você faz. Igual, lá em casa, ela organizou o primeiro quarto do Miguel, então eu falei, a babá não tava lá ainda, porque o Miguel tava na barriga, a babá, ela chegou depois. Mas, assim, eu lembro que eu te pedi um cronograma detalhado mesmo pra eu repassar pra ela dar continuidade, né? Como dobrar, ficar tudo bonitinho, porque senão não adianta nada também. Ela vai lá, faz do jeito dela, não adiantou o quê? Total de nada, zero. Enfim. Mas aí depois você foi lá, organizou a casa. Eu lembro que eu tava viajando na época, mas a Fran, que é a minha ajudante, né? A minha doméstica, você passou pra ela, tipo, como, né, dobrar roupa de cama, etc. Conta um pouquinho pra gente sobre esse treinamento doméstico. O cronograma doméstico, né, a organização ela não é só do ambiente em si, é das tarefas. Não adianta a casa estar organizada se as tarefas dela não estão organizadas. São tarefas, gente, vamos combinar, chatas. Sim. Porque são repetitivas. Todos os dias você faz a mesma coisa. Né? E é aquele trabalho, por exemplo, na cozinha, você lava a louça, daqui a meia hora você tem que lavar de novo. Nossa, a cama você arruma, desarruma, enfim. Casa com criança tem esse movimento todo, né? Então, toda hora você tem que guardar alguma coisa. São tarefas que são chatas, vamos dizer assim. Mas você precisa que elas sejam também organizadas, para que essa organização do ambiente, né, ela fique completa. Então, o cronograma doméstico é a organização, é um guia dessas tarefas. Uhum. Você precisa ter dia e momento para realizar todas as tarefas. Lavar, passar, cozinhar, aquela limpeza mais profunda, aquela limpeza express, né, do dia a dia. Então, é organizar essas tarefas de forma que você gaste menos energia. Uhum. Né? Porque as tarefas, por mais... Se ela não estiver programada, vai ser realizada? Vai. Uma outra vai ficar, aquela limpeza de dentro de armário, que muitas vezes é esquecida. Sim. Né? Então, uma coisa ou outra vai ficar sem fazer. Mas, se você faz o cronograma... Você faz tudo e você gasta menos energia. Sim, eu lá em casa, a minha casa é grande, né? Então é como se eu brinco, né? Que é como se fosse uma empresa. Então eu tenho jardineiro, eu tenho piscineiro, eu tenho empregada, eu tenho babá. Então, assim, é uma galera que trabalha comigo. Então eu preciso ter esse cronograma. E aí eu tava sentindo falta, por exemplo, na Fran, que me ajuda em casa. Às vezes ela tava fazendo uma coisa muito bem, mas ela deixava de fazer outras que pra mim eram importantes que ela fizesse. Então, ela dava prioridades a umas coisas que pra mim, tipo assim, não tava nem aí se era que tava sendo feito ou não. E aí, o Marcelo, engraçado isso, porque homem, normalmente mulher tem esses sextos sentidos, assim, enfim, esse tato melhor. E o Marcelo chegou pra mim e falou, amor, por que você não faz um cronograma? Olha isso, gente, um homem. Chegou pra mim e falou, por que você não faz um cronograma assim? Ó, segunda, a Fran vai fazer isso, isso e isso. Terça, a Fran vai fazer isso. Quarta, e assim em diante. E aí eu fiquei naquele preconceito, falei, ai, que preguiça eu ter que fazer isso e tal. Mas eu falei, vou tentar. E super resolveu. Tipo assim, hoje ela faz exatamente isso. Tudo com qualidade e em muito menos tempo. Ela gasta, porque antes ela limpava o quarto de visita, todos os dias uma limpeza... Não express, uma limpeza daquelas brutas. Pra quê? Não tem visita todo dia. Lá em casa ele fica fechado. Então, assim, é o que você falou mesmo. Eu super concordo. Otimizar o tempo, né? Exatamente. Exatamente. E quando a gente tem a consciência, né? A gente sabe o que precisa ser feito. Isso traz uma tranquilidade. Sim, sim. Né? E quando a gente vê o que a gente fez, isso dá ânimo. Verdade. Motiva. Quando eu falei de, assim, entrando no assunto, você que, né, tá mais nesses ambientes, o homem ou a mulher é mais organizado, assim? Homens, raramente. Mas quando são mais do que as mulheres. Já vi homens bem metódicos. Eu também, meu pai é metódico. Ele pode chegar, assim, de madrugada de uma festa, que ele vai pendurar o terninho dele, todo bonitinho e tal. Marcelo não, joga de qualquer jeito. E vai muito de homem mesmo. Vai. Mas quando é bem mais que mulher. E muitas mulheres resistem em chamar uma personal organizer, né, uma profissional, por resistência do homem. Uhum.
Porque Não entende. Não entende, né? E tem o preconceito. Eu já tive cliente de sair escondida do marido. Mentira. Porque ele não podia saber, mas ela queria muito. E hoje é ele que pede a manutenção. Porque ele Chocada. vê o tanto O resultado. que foi positivo. Resultado, Exatamente. né, E qual que é a bebê? maior dificuldade das pessoas que contratam os seus serviços? É criar essa sistemática da organização. Porque ela é uma sistemática, ela não é um ponto isolado. Então, é criar essa conexão entre todos os cômodos, essa organização que pensa em todos os detalhes. Essa é a maior dificuldade. É até o que eu falei. Marcela, por exemplo, é organizada já. Quando eu cheguei na casa dela, já Sim. é organizada. Mas esse refinamento, onde vai otimizar ainda mais essa rotina, esse ambiente. Então, é isso. Sim, Criar mas essa sistemática. tem uma coisa que me deixa muito brava, que eu quero que mantenha, né? Só que é difícil manter 100%. Depois que você sai de lá, a nossa rotina e tal, 100% do jeito que fica. Tanto é que eu, antes de começar o podcast, eu brinquei com ela. Eu falei, nossa, Miguel, já fez 1 ano, você precisa voltar lá em casa. Porque é outra rotina. Com o passar do tempo, a rotina vai mudando, as coisas vão mudando, mais pessoas talvez vão chegando na família. Então vai mudando, sempre precisa dessa manutenção, né? Exatamente. De tempo em tempo. A vida, ela tem movimento, né? Exato. Ou porque, né, chegou uma criança, ou porque você mudou os seus hábitos e suas prioridades. Uhum. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, que a organização é igual uma flor. Para ela ficar bonita, você tem que cuidar dela. Exato. É regar, é cortar e tirar o que não está ali mais saudável. Uhum. E a organização é isso, você precisa cuidar para que ela mantenha. E eu brinco que a gente vai melhorando cada vez mais. Sim. Então, quando eu faço treinamento da funcionária, da casa, todo mundo ali vai dar um plus, vai Sim. melhorar. Quando eu voltar, eu vou treinar de novo, vai melhorar um pouco mais. Eu vi que você fez a organização da Bela Falcone, né? Da casa dela. E, gente, é enorme. Quem segue vê que a casa, assim, não sei nem quantos quartos devem ter lá. E aí você fez a organização toda, você e sua equipe, da casa inteira, né? Que eu lembro que ela tava mudando de uma casa pra outra, Isso. então foi do zero mesmo. Porque ela em casa já tava mais ou menos organizado e tal. Ajuda mais, assim, né? Não Do que sabia uma mudança que é do mais zero. fácil na mudança? Sério? Isso. Nós, seres humanos, somos resistentes à mudança, né? Sim. Então, quando você entra numa casa que já tem uma rotina, tem uma vida, às verdade. vezes a mudança ela é mais difícil, né? Ela dá aquela sensação de dificuldade e resistência. Já uma mudança, a pessoa já está preparada, Pro Pro novo. Aham. né? Então, Entendi. mas é um quadro em branco. Nossa. É uma delícia. E você, me conta aqui, você já passou por alguma situação constrangedora na hora de organizar as coisas de alguma cliente acumuladora que não queria abrir mão de algo que não tinha serventia, por exemplo? Essa questão do desapego, ela é muito delicada, né? Porque é uma questão mais profunda, né? No caso de acumuladores e compradores compulsivos, existem profissionais. Você já Tá? pegou alguém compulsiva, assim? Mas tem profissionais, né, que estudam, né, para atender, até porque muitas vezes esse atendimento vai precisar de um outro profissional. É um trabalho conjunto, às vezes um Sim. psicólogo, um terapeuta, né? Mas eu já tive uma situação de uma cliente, e assim, não diria constrangedora, mas foi muito delicada, porque ela se deparou, o excesso, atrás de todo excesso tem uma falta. Sim. Então ela se deparou com essa falta, essa dor, né? Esse gatilho onde leva ela a comprar muito. Então foi uma situação muito delicada que eu precisei, com muita sabedoria e paciência, contornar para que a gente tivesse um resultado positivo. Uhum. Eu até me recordo que eu tinha liberado as meninas para almoçar, né? Era horário de almoço, eu falei, eu não vou ficar aqui. Eu senti que eu precisava ficar, que eu queria estar lá quando ela chegasse. E aí foi certeiro, Tira né? e queda, ela chegou. Ela chegou e aí foi essa situação delicada onde ela se deparou com o volume de itens que ela tinha. E eu falava para as meninas, não sobe agora. Eu senti que eu precisava estar sozinha ali para conduzir isso. E a gente, olha, teve um resultado incrível. Mas ela desapegou ou não? 11 sacos enormes para doação. 11. Você acha que eu sou compulsiva? Tinha muita coisa. Não, Por favor, amor. de forma alguma. Não sou compulsiva em compras. É porque Zero. às vezes ele fala, nossa, mas pra que você tá comprando isso aqui? E eu não sou apegada. Eu sempre falo isso, eu não tenho apego nenhum. Às vezes as pessoas, elas confundem materialismo, assim, com gostar de comprar coisa boa, de ter uma coisa boa. Eu dou muitas coisas.
Até para as meninas que trabalham lá em casa, enfim, para as minhas amigas. Às vezes eu dou coisas com etiqueta que às vezes eu não usei mesmo. Na hora ali eu gostei, comprei, mas assim, não usei. E eu falo que isso é tão bom a gente doar porque vem em dobro de volta, sabe, gente? Então, doem coisas. Outro dia também o Miguel ia fazer 1 ano, eu fiz uma festa pra ele. Eu falei, ele vai ganhar muito presente. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar umas coisas. Lá tinha coisas de recém-nascido que eu tava acumulando. Essa era a palavra. Eu estava acumulando com dó. Não sei se era dó, mas assim, apego, talvez, de primeiro filho, aquele enxoval que a gente faz dos sonhos. Eu falei, não, tem gente que precisa muito mais do que nós. Então, eu separei foi uns 4 sacos, assim, eu até filmei no Stories. E eu fiz questão de doar para instituição de caridade. Eu procurei uma instituição de caridade de crianças que estavam precisando muito mais que nós, com certeza, e eu doei. E a felicidade que eles ficaram, vocês não têm noção. Foi tipo assim, é gratificante, sabe? É muito bom quando a gente faz. E é o que você falou, pra que acumular tantas coisas, né? Porque dificulta até a organização, pra manter essa organização, esse propósito ali de organizar tudo bonitinho. Exatamente. A gente leva técnica, né? Mas chega um momento que é física. Né? A gente esbarra ali na física. E o tirar, né, esse doar, olhar o que realmente faz sentido para aquele momento da sua vida, faz bem para você, faz bem para o outro. Você falando do Miguel, é extremamente importante a gente incentivar as crianças, né? Sim. A gente faz parte aí de uma geração que, quando a gente vai olhar para os nossos pais e avós, é uma geração de apego Sim. ao material, Total. né? Ao Total. afeto. Total. Afeto. Aquela peça. É como se eu desfizer dessa peça. Falei certo? Falou, é isso mesmo. Dessa peça, é como se eu estivesse desfazendo da pessoa. Sim. E não é isso. E minha mãe, ela é engraçado, porque você falou e me deu um insight aqui. Minha mãe, ela tem um tapete persa. Tipo assim, desses foi caro e tal. Mas ela tem um apego com isso, que eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo? Ela, não, porque quando eu morrer eu vou te passar herança. esse tapete, não sei o quê. E tipo assim, mãe, desculpa, mas eu não quero um tapete persa, não faz meu estilo, eu não gosto, sabe? Então, tipo assim, e é isso. E parece que, e eu falei isso com ela, eu falei, mãe, não gosto e tal, pode doar pra outra pessoa, enfim. E ela parece que eu tô Fica até ofendendo. ofendida. O desapegar, Parece que ele eu tô tem 2 ofendendo gatilhos, ela. né? Ou você ativa o gatilho de desfazer da pessoa, e não tem nada a ver sobre isso, ou o gatilho da falta. Se eu tirar, vai me faltar. Sim. O medo da falta. Sim. E não é isso. Não Foi engraçado, porque eu mudei recentemente, né? Eu juntei com meu namorado. E a minha Achei avó, chique. ela morava numa casa muito grande antigamente. E ela mudou para um apartamento bem menor. Então, ela tinha muita coisa que ela nem usava. Coisas assim, sem uso mesmo, que ela ficava guardando para passar pros netos. E era Aham. justamente isso. Ela tinha um jogo de prato que ela tava guardando guardava pra me dar. visita também, né? Pra visita e pra passar pros netos. Que aí, quando eu fui na casa dela, ela falou assim, você tá mudando, vamos lá, que eu guardei um tanto de coisa pra você. Ela chegou com um jogo de Nossa. jantar tão antigo, zero a minha cara. Eu fiquei super sem graça. Eu fiquei assim, não, vó, lindo, mas assim, eu tava pensando numa coisa mais diferente. Mais eu olhei um azul, moderna. assim, que eu gostei. E assim, ela ficou ofendida mesmo, porque ela, poxa, guardei pra você, pra passar de geração pra geração. E assim, quando ela foi abrindo os armários, eu fui ficando de cara. Era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Acumuladora. Total. E eu acho que a questão de desapegar tá muito atrelada à arrumação. Eu li um livro que chama Mágica da Arrumação, não sei se você conhece, que ela abriu minha cabeça em relação a isso. A roupa que me representava há anos atrás não me representa hoje. Sim. Então, às vezes, a gente fica esperando assim, a moda vai voltar, agora voltou a calça baixa e tudo. Eu doei todas as minhas, não tenho mais. Eu Mas também. tudo bem, o que representava a gente há um tempo atrás não representa agora. Então, não adianta, não faz sentido a gente ficar guardando, esperando, a moda vai voltar. Eu escuto muito isso. Sim. Não vou desapegar, não, porque hoje não usa calça Eu escuto flare. muito Mas daqui isso. a 10 anos vai voltar. Pô, será que realmente eu vou querer usar aquela Aham. E roupa? as peças que vão voltar a servir? É verdade, Exato. essa aí também acontece. Exato. Afinal, nunca volta. Nunca volta. Nunca volta. E, por exemplo, peças que eu usei na gravidez, né? Querendo ou não, a gente não usa as mesmas roupas que, por exemplo, eu uso hoje. Eu A não gente usei na enjoa gravidez. também, né? E eu enjoei. E, tipo assim, eu não. Parece que era uma Marcela. E assim que eu pari o Miguel, eu virei outra Marcela. Eu olhava pra aquelas roupas, eu falava, meu Deus, como que eu usava isso? Pelo amor de Deus, some com isso daqui. E aí eu quis tirar um tanto de coisa, assim. É muito sobre isso mesmo. Eu acho que o apego não ajuda na organização. O apego, sei lá, faz mal. Eu sou do desapegado mesmo. Ô, Vanessa, conta aqui pra gente também, pras pessoas que estão nos assistindo, como que funciona o serviço da marcenaria inteligente. Marcenaria inteligente, eu falo que todas as pessoas que estão planejando, né, um novo armário, um novo espaço, precisa conhecer. Ela vem antes da organização. Quando eu, enquanto profissional, chego e já tenho uma estrutura formada, óbvio que
com as minhas técnicas, eu vou organizar e vai ser sucesso, né? Sim. Vai otimizar espaço, vai ficar fácil. Mas quando a pessoa tem a oportunidade de planejar a marcenaria antes de executar, é muito importante. Porque eu vou entender quais são as necessidades Sim. dessa pessoa, qual o perfil dela de consumo, o que ela realmente precisa naquele espaço. Sim. Eu vou dar um exemplo. Uma sapateira, quando você vai fazer lá um closet, né, um guarda-roupa, tem a mesma medida. Aí naquele espaço que você tem, cabe 4 sapateiras. Mas eu sou uma pessoa que não uso salto. Tenho lá 2 sapatos de salto. Para que, então, eu ter o mesmo espaçamento entre uma sapateira e outra? Naquelas bandejas, né, Sim. deslizantes. Então, essa pessoa, ela não precisa. Então, eu deixo uma para sapatos de salto e reduzo o espaço das outras. Eu otimizo esse espaço. Muito provável que vai caber outra sapateira. Então, no lugar que cabia 4, cabe 5. Sim. Espaço para vestido longo, né? Peças longas. Geralmente é a menor parte do armário. É a menor. E só que normalmente é a que mais precisa Hoje- também. Hoje em dia, pela moda, né? Vestido midi, vestido longo. Exatamente. Então, se essa pessoa ela tem um perfil, né, de utilizar peças longas, né? Na maior parte do seu tempo, ou seja, o volume dessas peças é maior, ela precisa de um espaço maior. Sim. Então, a marcenaria inteligente entra na etapa de planejamento, onde eu vou definir, de acordo com a necessidade dessa pessoa, as divisórias do armário. Isso vai otimizar custo de produto organizador lá no final, Sim. ajuste mesmo da marcenaria, de ter que ficar mudando, tirar uma prateleira, colocar uma gaveta, né? Enfim. E a organização ela vai ficar mais fácil. Eu falo que agora, né, com essa minha nova vibe empresária, eu gosto de gravar vários vídeos na minha Eu sei que foi lá, você conhece melhor, você vai entender o que eu tô falando. Tem a minha penteadeira ali e atrás são o armário, né? Tipo do Marcelo, enfim, o meu. E aquilo tem me incomodado, assim, numa profundidade que eu falei com o Marcelo. A gente tá terminando uma obra lá em Angra agora. E depois, a outra obra que eu quero fazer é o meu closet. Porque ele primeiro que eu me incomoda ele ser sem porta. Depois eu vou filmar pra vocês, seguidoras, entenderem o que eu tô falando nesse podcast. Mas ele é sem porta. Lá no Alphaville tem muito minério. Então, querendo ou não, dá muita poeira nas roupas e tal. Só que não só isso, por exemplo, a minha penteadeira tá aqui. Então, o espelho tá aqui e atrás é as roupas do Marcelo. Aquilo no vídeo me dá uma raiva. Mas deixa eu te contar uma Uma estratégia. raiva tão grande. Pode, por favor, me dê dicas. Quando eu cheguei lá, a primeira ideia seria o quê? Trocar Colocar o vocês meu. de lugar. Mas hoje em dia eu De lugar. arrependo de não ter feito isso. Eu lembro Não, que... mas não. vai te incomodar mais. É Porque a roupa muita da mulher, roupa, né? ela é irregular, né? Sim. Ela tem vestido, tem babado, tem alcinha, tem cores Entendi. e formas diferentes. Entendi. Então, a harmonia visual, por mais que seja organizado, ela é menor do que a do homem, que é tudo igual, tudo blusa de manga. É, E Marcelo tem muita blusa preta. só tem blusa preta. Então, isso traz uma poluição, reduz a poluição visual. Sim. E eu lembro direitinho que aí a gente ainda cuidou do que ia colocar no maleiro Foi, pra você aparecer. lembra? Pra aparecer. Exatamente. Eu falei com ela, eu falei, Vanessa, isso aqui me desorienta. E tava uma zona de caixa, de malas, de não sei o quê. E aí ela colocou, tipo, duas bolsas bonitas, mochilas e malas bonitas que eu Bonitas, é. tenho. Então, assim, ficou mais liberado, Harmônico, mais é. harmônico. Mas ainda assim me incomoda. E eu tenho um armário em São Paulo que ele é tipo de espelho, assim, sabe? Não de espelho, mas é um bronze, enfim. Você vai saber qual que é, assim. E eu acho que fica lindo. Lá em São Paulo eu gravo e ele aparece, assim, fica maravilhoso. Eu falei com o Marcelo, amor, a próxima obra que vamos fazer é o closet. Eu quero mudar tudo, eu quero renovar. Porque renovar também é bom. Renovar Sim. é organização, dá uma vida pra gente, né? É justamente você entender a sua necessidade do momento. Sim, Que é o exato. mesmo motivo, Exatamente. a sensibilidade do tirar. Uma coisa que não Exatamente. faz mais sentido. Exato. E como que você percebe que a organização impacta no bem-estar e na qualidade de vida das famílias? Eu acho que vocês já até responderam sobre isso, né? Mas, gente, o nosso cérebro, ele é obcecado por padrões, né? Ele busca o padrão para ele gastar menos energia. Sim. E ele gastando menos energia, isso reflete no nosso comportamento, na nossa sensação de bem-estar, Sim. na nossa alegria. Então, quando a gente determina espaços, determina uma rotina, tudo que é óbvio fica mais fácil de ser compreendido e mais fácil da gente conduzir. Sim. Eu falo que a gente, o simples e o óbvio gasta menos energia. Fato. Ah, mas aí eu tô deixando meu cérebro preguiçoso. Não, você tá poupando ele para gastar com o que realmente precisa gastar. Exato.
lá no trabalho, na educação do filho. Então, a organização é os nossos sentidos, né? O que os nossos olhos captam do ambiente leva a mensagem para o cérebro. Uhum. Então, um ambiente desorganizado, inconscientemente, vai estar mandando mensagem para o nosso cérebro que a nossa vida é desorganizada. Pode ser desorganizada. Exatamente. Que tá tudo a gente bem. vai ficando agitado com aquela sensação de um compromisso a fazer. Uhum. Eu até falo, a gente tem que arrumar a cama todos os dias. Porque inconscientemente, o cérebro recebe a informação de que existe uma tarefa pendente. Sim. É inconscientemente. E aí tem aquelas pessoas que falam assim, né? Eu me acho na minha bagunça. Pode até se achar na bagunça. Mas aquela bagunça está mandando mensagem para o seu cérebro que vai alimentar um outro sentimento. É o sentimento, né, de estresse, de cansaço. Hiperatividade, assim, tudo. Eu concordo. Então, a organização ela traz tranquilidade e bem-estar, né? Consciente ou inconscientemente. Uhum. Então, você fica mais tranquilo para executar suas tarefas, você tem consciência do que precisa ser feito. Se a minha casa está organizada, eu saio dela para trabalhar mais tranquila. Eu tenho mais paciência com o meu filho, porque eu sento lá para fazer a refeição e estou mais tranquila, porque eu não estou conectada no que tem que fazer, a pia que está suja, ou o armário que está todo tumultuado e eu tenho que separar uma roupa para me arrumar. A gente não tem que gastar energia com isso, né? Exatamente. Procurando uma chave de carro, procurando uma roupa na hora de sair. A gente tem que gastar energia, gastar o cérebro com o que realmente né, precisa. E, Vanessa, a organização infantil e de bebês uma das suas especialidades, né? E quais são as dicas essenciais que você dá para as mães que estão nos assistindo e querem organizar o quartinho, assim, para ficar mais, sabe, prático, assim? Porque bebê dá trabalho já, enfim. Eu falo que se a pessoa não é organizada, a partir do momento, né, maternidade precisa se organizar. Pelo menos um pouco. Isso se reflete muito até no humor, né? Não é humor, me fugiu a palavra, da criança, né? Ela fica menos agitada. Sim. A previsibilidade, ela é boa para todo mundo, mas principalmente para a criança. Traz segurança e tranquilidade, era a palavra. Então, a organização Baby, por exemplo, ela vai afetar diretamente os pais e a rede de apoio. Sim. Porque é uma organização para ser usada pelo adulto. Uhum. Então, como toda organização, né, setorizar, criar, definir os espaços. Um bebê troca muito a fralda, né? Tem aquele momento da higiene. Sim. Então, tudo que eu preciso tem que estar ali naquele espaço. Tudo que eu preciso. Porque na hora que o bebê está chorando, trocando a fralda, você não vai cruzar o quarto para pegar um item importante, um lenço umedecido. Sim. Então, é definir essas áreas. A área da higiene, onde fica a roupa, onde fica o brinquedo. Qual é o local que eu vou, né, fazer a brincadeira? Qual é o local que eu vou trocar a roupa dele? Então, é muito importante, né, definir esse espaço para trazer essa rotina, aquele automático ser tranquilo, porque a gente age no automático, né? Sim, com certeza. E Mas no desespero ali, bebê chorando na nossa cabeça, aquele caos que o Miguel, ele tá numa fase, e eu pensei bem, tá me ajudando muito mesmo. Quando é recém-nascido, claro, a gente fica com medo dele cair ali do trocador, então tem que estar. A Vanessa organizou as coisinhas dele, de pomada, enfim, lenço umedecido, fralda, essas coisas bem embaixo do trocador dele, é a primeira gaveta. Então, facilitou muito, muito bem definido ali, organizadinho, a visão também. E quando é recém-nascido ainda não rola essas coisas e não rola que eu falo rolar, tá, gente? E etc. Mas, por exemplo, o Miguel tá numa fase que, assim, é um caos trocar a fralda dele. Um caos. Ele tá numa fase que ele não tem paciência pra trocar. E aí fica aquele caos e eu lá desesperada pegando o negócio e a babá também. E, tipo assim, parece que é uma luta pra trocar, sabe? E isso facilita muito ter ali tudo perto. E as roupas também do Miguel, uma outra dica que eu dou aqui, que elas não é intrometida, que não é personal organizer, mas pela prática. Organizada. Outra dica que eu dou aqui também pras mamães é colocar as roupas de mais usualidade ali, próximo. Então, aquele... É cômoda que fala, né? Aquela cômoda, mantenha para isso. Então, ali na do Miguel, exemplo... É a primeira gaveta, é as coisinhas de higiene, etc. E embaixo já começa a vir naninha, que ele usa muito. Antes ele usava babador, então ficava ali o babador também. Agora já é roupa que eu coloquei. Então, assim, vai colocando as roupas que mais vão usar. E tamanhos, né? Vai mudando o tamanho, vai mudando a gaveta também. Exatamente. A criança cresce muito rápido. Se a gente não faz essa separação dos tamanhos, perde roupa. Sim, porque não usa. Exatamente. E mesmo fazendo... Você acredita que eu perdi várias, que eu nunca usei? Porque cresce
cresce muito rápido. Sim. Então, assim, vamos considerar um quarto, né, padrão, que na maioria das vezes tem uma cômoda e um guarda-roupa. Uhum. A cômoda é o momento do bebê. Sim. Então, são os itens de higiene e a roupa do tamanho que ele está usando. Uhum. E aquelas coisinhas, né, paninho de boca, fralda de ombro, Sim. é o que você usa muito. E o guarda-roupa vai ser o suporte para os próximos tamanhos, ou Vai aquela roupinha trocando. delicada, um brinquedinho, né? E aí a criança vai crescendo, esse formato ele vai mudando também um pouco, né? E quando chega a criança sai, né, dessa fase de bebê, começa a aumentar os brinquedos, ela começa a ter autonomia para algumas coisas, é muito importante levar isso em consideração. Sim. Aquilo ali é o mundo dela. Então a gente tem que respeitar. Uhum. Então a gente tem que dar autonomia e acesso para essa criança. Sim. Então o que essa criança pode ter acesso de acordo com a idade dela? Uhum. A roupa ela vai bagunçar, viu, gente? Vamos arrumar muitas vezes. Exato. A minha babá arruma todos os dias as 2 últimas gavetas da cômoda. Mas, por exemplo, brinquedo. Vamos colocar num lugar acessível para ele ter autonomia, ele chegar, ele ter um interesse. Né? Facilita para a criança, né? Sem excessos, para que ela consiga ver o que ela quer, pegar e não vai voltar para o lugar. Mas a Sim. gente incentiva, né? Sim. O momento certeza. também do encerrar aquela tarefa. Sim. Enfim, então a gente precisa, na infância, pensar nessa tarefa repetitiva na fase bebê e depois dar destaque para a criança, essa Sim. acessibilidade. Sim. E pra quem quer agora mudar, assim, pra casa mesmo, por onde começar? Dá uma dica aí pra essas mulheres que ainda não querem contratar uma personal, mas querem começar a pelo menos ter um pouco de organização, assim. Qual a principal dica que você dá pra elas? Por onde começar, assim? A primeira coisa seja gentil com você. Porque a organização é um processo de mudança. Sim. E mudança nem sempre é fácil. Porque a gente muda um hábito que a gente já faz, né? A gente tem ali uma forma de fazer e a gente precisa pensar diferente, fazer Sim. diferente, desligar automático. Então, seja gentil com você e vai dar certo. Então, primeira coisa, né? Segunda, manter somente o que faz sentido. É a questão do revisar, né? O que eu preciso ter? Isso vai como um todo. Não guarda a louça nova para visita, não usa a que está lascada para você e para sua Sim. família. Então, dá esse olhar, né, para todo esse contexto, tira o que não faz mais sentido. E aí, observe qual que é a conexão dos cômodos da sua casa. Uhum. Então, para essa organização, ficar fácil. Então, vou começar pelo meu quarto, que é o que está mais difícil. Esse quarto, ele está conectado a um outro ambiente? Por exemplo, eu guardo meus itens em outro cômodo, então eu preciso considerar eles juntos. Sim. E aí você faz essa organização e precisa pensar. O que eu uso mais? Tem que estar mais acessível. A gente fala que, né, nos lugares mais nobres. O que eu uso menos? A gente deixa nos lugares mais altos ou mais baixos. Uhum. Então, é revisar e começar a organizar. E aí, Lou, você organiza suas Não, coisas? mas eu tô com um problemão, porque a gente mudou, igual eu falei, e eu tenho muita coisa. E aí... Vamos desapegar, né? No armário, não coube, assim, nem um pouquinho das minhas coisas. E aí eu tô com coisas guardadas em todos os cômodos. No nosso quarto, que tem o armário principal. No outro armário, que é o meu escritório, que tem um armáriozão também só de roupa, tem coisas minhas. Minhas roupas de frio estão no escritório do João. Então, assim, toda vez que eu vou organizar minha mala de academia pra vir malhar e depois trabalhar, eu visito Passa todos por todos os cômodos. e vou pegando uma coisinha. Não, Isso então, aí tá peraí, um caos. peraí. Vanessa tá precisando de lá, né, gata? Tá. Então, um ponto muito importante, né? Que é a categorização. Isso vai dar um direcionamento para a sua organização. Você precisa juntar os grupos das peças. Então, tudo que é calça tem que ficar junto, que é blusa fica junto, vestido, sapato fica com sapato. Essa divisão de ambiente vai acontecer se o ambiente for menor, né? Então, eu preciso guardar em outro cômodo, tá tudo certo. Mas o que não pode a calça tá no quarto, a blusa no outro. Então, você precisa pensar, o que eu utilizo todos os dias? O que eu utilizo todos os dias tem que estar aqui, ó, no quarto principal. Uhum. Entendi. Então, você vai Vou ter que colocar no... reajustar. Exatamente. Então, triagem, que é primeiro olhar e tirar o que não faz sentido, depois categorizar, Sim. né, juntar os itens que têm a mesma função e aí pensar nesses espaços, né? O que eu preciso que esteja mais perto. E você, Mari? Não, eu ia até perguntar, como fazer essa organização se tornar um hábito quando você tem adolescentes e crianças, Três crianças, que resumindo. já fazem por si só, porque esse é meu maior problema.
Porque não adianta eu organizar. Cada um tem o seu quarto, cada um tem o seu guarda-roupa. E tem dia que eu entro assim, eu fecho a porta de volta e falo assim, eu não vou acabar com o meu dia entrando nesse quarto. Criança. Porque é difícil. Não é só sobre minha organização. São pessoas diferentes. Eu tenho 3. E cada um cuida do seu ali. Já tem essa autonomia. Meu mais velho tem 11 anos. Então, ele já tem a organização dele. Só que é menino. Aí briga com a menina porque ela é mais organizada. Aí já começa uma confusão. Você pegou minha coisa, você pegou aquilo. Eu falo, meu Deus, como? Eu tô extremamente perdida nessa conversa aqui. Porque é difícil. Como a Mari saindo fumaça aqui na cabeça dela. Assim, como Mas que eu peraí, vou como que eu vou otimizar? fazer? Como eu vou otimizar minhas organizações em casa com 3 pessoas, 3 crianças que cada uma tem um hábito. Lembra que eu Infelizmente, falei são que a diferentes. organização é a conexão de hábitos diferentes, rotinas diferentes? É isso. E a organização precisa respeitar a característica de cada um. A sua organização não quer dizer ela é boa para você, não quer dizer que ela seja boa para o seu filho de 11 anos. Então, você precisa ter essa sensibilidade de observar o que ele precisa. É difícil, gente, porque é mudar um hábito. Vai conseguir de primeira? Não. Vai ficar estressado. Mas vai falar, ai, Deus. Deixa Mas até mesmo a percepção que ele vai ter da casa como um todo, porque não adianta também ser só um ambiente organizado. A percepção é do todo. Sim. Se eu organizo meu quarto, mas a casa tá uma zona, aquilo ali não faz sentido. Então, a percepção que ele vai ter de que tá tudo mudando, isso vai mudar o comportamento dele. É verdade. Com certeza. Então, vai aos poucos. Vai mostrando para ele como é bom. Ele vai te perceber, às vezes, mais calma, mais tranquila, otimizando mais o seu tempo. Mas o principal, qual que é a necessidade dele? Tem que ser respeitada. Né? Então, o que é importante? Porque, às vezes, um item que ele tem no quarto dele não é importante pra gente. O videogame, pra mim, de jeito nenhum. Mas pra ele, é extremamente importante pra idade que ele tá. Então, traz um destaque pra esse item e aí você conquista nos outros. Eu comecei a separar os espaços. Por exemplo, assim, ele tem o banheiro dele, as meninas utilizam outro pra não misturar muito, porque eu entendi essa diferença entre eles. Ele é mais desorganizado. Acaba que a do meio, ela também é desorganizada. Mas eu acho que os ambientes em comum são os nossos maiores problemas. Como a cozinha, ou o banheiro mesmo, quando utilizamos o mesmo. A sala, talvez, porque o quarto eu já consegui instalar isso neles. E eu coloquei como regra que eles se organizassem. Então, eles entendem que para eles não terem que organizar a bagunça, eles vão manter para não ter que ficar um tempo lá arrumando. Mas os ambientes em comum ainda é muito complicado. O acesso às coisas, às vezes eu coloco, aí reclama, eu não sei onde que guarda. Eu falo, mas aqui é o lugar certo. Etiqueta. Mas eu guardo aqui fica mais fácil pra mim. Aí gera um caos dentro de casa. O ambiente que ele é mais utilizado na casa e utilizado também por mais pessoas vai ser sempre o maior desafio. Porque são várias pessoas utilizando o mesmo lugar. Mas uma coisa que ajuda muito é etiquetar. Colocar nome. Por quê? Para você é óbvio. Você sabe, você que fez aquilo. Mas coloca uma etiqueta, pro outro não é. Ele tá atento a outros detalhes. Então, identifica. Coloca um monte de etiquetinha que isso vai facilitando, né? E eles vão se habituando a essa organização. Até tem uma coisa que acontece muito lá em casa, é controle de televisão. Não. Eu já tive uns 30, assim. Sem exagero, porque não tem condição. Como isso some dentro da casa. E eu fico, isso é porque vocês são desorganizados. Aí eu já entro na cobrança e falo, talvez falta um pouquinho de mim, de estruturar isso dentro de casa. Porque é aquilo que eu falei, cada um coloca num lugar e na hora que você precisa, ninguém sabe onde está. Ninguém se responsabiliza. Aí quando acabou, não tem, sumiu, já era. Quando não tem pai. Não tem, é difícil. Quando não tem um lugar definido, qualquer lugar é lugar. Eu acho que você deveria comprar uma caixinha e colocar controle de televisão. Eu coloquei um daquele suporte no braço do sofá, mas eles não colocam ali. Não, aí já tá complicado. Então, assim, já gera. Eu acho, por isso eu falo, eu acho que a organização precisa iniciar primeiro na mente ali das pessoas que vivem dentro daquela casa. Mas muitas vezes vai ser a repetição que vai vai criar reeducar essa mente. Mas quando você chega pro atendimento, você tem uma conversa pra você entender como é cada um. Ainda mais casas que tem mais pessoas. Por exemplo, a minha somos 4, eu mais os 3. Você entende um pouquinho daquela estrutura familiar para que você faça a organização de acordo com a demanda, o dia a dia deles ali? Ou você faz de acordo com algum padrão que você estabeleceu? Se eu fizer de acordo com o padrão, tá errado. Não funciona, né? Não funciona. Então, eu preciso entender minimamente a rotina dessa casa, o perfil dessas pessoas, com o que elas trabalham. Vou dar um exemplo, né? Se eu chegar numa casa e tiver muito espaço para roupa pendurada,
Mas essa pessoa vive viajando. Adianta eu pendurar as roupas? Não. Eu vou ajudar ela se eu deixar as roupas dobradas. Sim, porque ela vai você vai pegar botar na dali e vai mala. colocar na mala. Facilita. Qual que é o padrão? Chega ela fala, não, que maravilha, vou pendurar tudo. Então, precisa entender Entender a isso demanda. para fazer uma organização adequada. Mas a repetição, ela molda Ótimo. o ser humano. Vou praticar todas Não essas desiste, dicas Mari. aqui. Agora tem uma questão, viu, gente? Primeiro a gente organiza, depois a gente investe em organizador. Porque a maioria das pessoas fala, vou organizar. Vai lá na loja, compra um monte de coisa, chega em casa e não dá certo. Então, Sim. primeiro a gente organiza. Pra depois a gente ver quais organizadores Que eu vou vamos precisar. precisar. Acho É que ela porque leu na minha mente. organização ali que a gente vai ver a demanda. Falar, ó, eu preciso disso, eu preciso Exatamente. daquilo. Aí depois estrutura. Só uma Exatamente. dúvida, o Benício é organizado que nem você? assim? Gente, a coisa mais linda. Que bom, É. gente. Ele vai, e assim, é uma coisa natural, que ele vai percebendo do Sim. ambiente. E Eu vou ele- deixar o Miguel lá na sua casa quando ele crescer um pouco, passar uns dias lá. Isso é familiar mesmo, né? ele vai pensar, mas gente, mas olha, eu vou contar pra vocês, fazer uma confissão, né? Eu não fui sempre organizada. Aham. Eu levei vários puxões de orelha da minha mãe quando criança, adolescente principalmente, né? Aquela Sim, cadeira do aquela fase. quarto, né? Que vive com A roupa. gente vai experimentando e vai julgando tudo lá É. na cadeira. As meninas, né, tendem a ser mais organizadas, tem aquela coisa do cuidar, mas eu não era super organizada. Foi quando eu casei, eu falo que quando eu casei que eu comecei a ter mais esse gosto, esse prazer, né? Porque era Porque minha a mulher casa. tem que edificar o lar, né? Querendo ou não. Então, você teve que criar. Toda mulher, eu acho, a maioria, quando casa ou quando junta e tal, tem que aflorar esse espírito, né? E organização e cuidado, né? Sim. É amor. É uma forma de amor, de cuidado, com Exatamente. certeza. É você honrar o que você tem, Sim. né? O seu lar, o seu bem mais precioso, né? Que é ali onde se formam as relações. Os momentos incríveis com a família. Exatamente. Eu falo que é lá que começa a nossa melhor versão, Sim. né? Dentro de casa. Puxando um pouquinho até disso, você acredita que a organização da casa também afeta a produtividade e o bem-estar mental? Sem dúvidas. E como manter a casa organizada pode influenciar em outras áreas da vida? Com Conta certeza. pra gente um pouquinho. É ali que a gente vai ter a tranquilidade, né, de sair, como eu disse, né, a questão do cérebro, né, de gastar energia. É ali, através da organização do lar, da sua base. O lar, ele tem esse papel, né, a sua base, o seu lugar de Sim. segurança. Sim. Então, quando ele está organizado, é como se você colocasse uma roupa de heroína, né? Fala Sim. assim, agora eu tô Fala, preparada "Nossa, para o mundo. Agora sim, posso viver o meu dia. Exatamente. Então, a organização vai te trazer a tranquilidade, a segurança. A gente tem que pensar assim, quando eu termino, né, minhas tarefas do dia, meu trabalho, eu quero voltar para casa ou eu tô querendo continuar na rua? Tem muito isso, né? É real. Né? Então, é esse lugar que vai recarregar a sua energia, é o lugar onde a gente fortalece e cria a nossa melhor versão Sim, para as outras versões, né? exato. E Vanessa, como que você concilia maternidade, casamento, profissão, autocuidado, tudo junto, assim? É um grande desafio, né? Mas vou falar que agora, né, depois de já, né, mais de 4 anos trabalhando, que eu estou conseguindo enxergar, né, e fazer esse equilíbrio. Sim, Porque aquele começo, né, como eu disse, pandemia, o empreender, que você já sai da sua zona de conforto, quebrando aí, Sim, né, barreiras, exatamente, crenças. Então, tudo parecia impossível, né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. sim, Né? Mas agora é equilibrar mesmo, é cuidar do seu tempo. Com a organização, eu tenho um tempo determinado para cada coisa. Eu tenho o meu tempo com meu filho, eu sou dona do meu tempo, né? Então, por exemplo, ele fica na escola, a maioria dos dias ele fica no integral, de manhã e à tarde. Mas sou eu que levo, sou eu que busco. Eu A minha vejo agenda, no seu Instagram que você tem sua rotina com ele. a eu minha vejo. agenda é de acordo com esse horário dele. Então, eu Sim. que busco, aí acabou. Buscou, Ai, é por é o meu conta momento né? dele. Eu tenho um dia da semana que ele não vai para a escola, né? Nesse horário extra, vamos dizer assim. E eu fico com ele. Então, é o dia da gente ir para a pracinha, no parque, enfim. Né? Então, eu cuido do meu tempo para que eu consiga dar essa atenção. Uhum. Vou administrando. Sim. Né? O tempo para mim, tempo para a E com o família. marido é assim também. Exatamente. É a organização que eu faço dentro de casa, por exemplo, de final de semana, todo mundo fazer uma refeição juntos. Sim. Né? Eu prezo por isso, apesar de todo mundo estar com a cabeça, às vezes, né, acelerada.
Então, eu organizo a minha mesa já do café um dia antes, já quando acordo tá aquela mesa bonita, é onde a gente vai ter um momento em família. Né? Faz toda a diferença. É o Sim, cuidado, né? bem-estar, cuidado. Exatamente. Então, eu vou, através mesmo da organização, que eu vou conseguindo, né, esse equilíbrio. Sim. Eu falo muito, né, para as prósperas, enfim, para todas as mulheres, que são momentos de vida também. Então, agora, eu dediquei 1 ano da minha vida à maternidade. Eu falo que é uma balança com várias mãozinhas, assim. E aí, a minha... De 1 ano até aqui, era o Miguel, mas tinha... Não que eu deixei o casamento cair ou tudo, organização, etc. Eu fiz priorizei o Miguel. E agora a minha prioridade é outra. E tá tudo certo, né? Tipo assim, eu falo que é momentos de vida. Então agora a minha prioridade tá sendo o meu projeto. Eu quero impactar vidas, eu quero impactar mulheres. É um propósito pessoal meu, que eu já tinha, né, no papel, mas eu resolvi tirar do papel. Deus tocou no meu coração e falou: vamos tirar do papel. Então, assim, eu falo que é momento de vida. E a organização, eu falei isso hoje na live, eu vi que você estava na live. E a organização diz muito, ajuda muito a você conseguir. Porque mulher tem várias funções. Mulher tem casamento, dona de casa, trabalho, tudo. Então, assim, a gente tem que botar nessa balança e a organização ajuda muito isso, né? E a vida não é uma linha reta. Exato, né? exato. Então, eu no começo da minha atuação, né, como personal organizer, às Você vezes teve que focar um pouco, assim, mais Isso, às pra vezes- você estourar, pra depois você ter o seu momento. E naquela configuração, assim, de rede de apoio, não tinha escola Sim. e tudo. E então, às vezes eu marcava um projeto no sábado, trabalhava no final de semana, porque era o momento que meu marido estava, para compensar essa minha ausência. Sim, Hoje, não marco fim de semana. sim, É o meu tempo de família. exato. Né? É o Mas meu você tempo de construiu família. isso, né? Eu- Hoje você pode Exatamente. fazer isso porque você delegou. Você tem pessoas que talvez... pra mim só dá no sábado, a sua cliente fala. Então você vai ter pessoas que você vai delegar e elas vão poder fazer isso pra você. E E sabe o você que é ficar... engraçado? Tenho isso, né? Tenho uma equipe fantástica, né? Que me dá todo esse suporte, né? Mas é engraçado que quando a gente traz essa verdade do... eu tenho meu filho, eu sempre aviso para cliente, olha, sexta-feira de manhã eu não estou presente no projeto. Estou disponível pelo telefone, a equipe está aqui, tarará. Eles entendem. E Mas às vezes nem querem mais te tirar de casa no final de semana. Sim. Compreende, né? O quão aquilo é importante. Sim, Aquele momento é importante. Isso é muito bacana. é incrível. E pra você, Vanessa, o que é prosperar? Vai muito ao encontro do que você falou hoje na live, que é o equilíbrio, né? Sim, Muitas vezes a gente se apega que o prosperar está associado ao que a gente conquista de materiais. Mas o prosperar é você conseguir equilibrar, para mim, né? É Sim. conseguir equilibrar todas essas áreas da vida. Então, é o ser mãe, é o ser profissional, é eu conseguir comprar o que eu quero, né? O que eu desejo. E muitas vezes vai acontecer que um vai cair um pouquinho, não quer dizer que está largado, né? Mas é o equilibrar. Isso, para mim, é prosperar. E você quer fazer a pergunta, alguma de vocês? Aquela pergunta que a gente faz para todas as nossas Eu queria que você deixasse ali, olhando para aquela câmera, um insight para as pessoas que estão nos assistindo, um recado para essas mulheres que querem melhorar alguma área da vida, que seja a organização, algum insight valioso, assim, para que elas possam levar para a vida. Vai inspirá-las. Exato. Maravilha. A organização vai te despertar para todas as áreas da vida, né? É no seu lar, na organização do seu lar, que você vai encontrar a sua melhor versão, a sua força, né? Para você conquistar todos os seus desejos, né? E prosperar. Então, confiem, acreditem. Não é fácil no começo, vai gastar mais energia, vai ser mais desconfortável, mas o destino, ele é incrível. É isso aí. Vanessa, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Meninas, muito obrigada também. Obrigada. Vanessa, como obrigada que a as vocês, pessoas adorei. te acham nas redes sociais? Qual que é o nome lá do seu Instagram? Vanessa Werneck, Werneck com WCK no final, .organizer. Vanessa A gente vai Werneck, colocar .organizer. lá na descrição. Isso. Muito Espero obrigada, viu, todas Vanessa? as mulheres prósperas lá. É isso aí. Bom, mulheres, muito obrigada mais uma vez por estarem conosco nesse episódio. Foi incrível, tenho certeza que vocês vão dar um toquezinho na organização de vocês. E até a próxima, curtam, compartilhem e enviem para as amigas que precisam dessa organização. Beijão, tchauzinho. Beijos.